números, né, das mortes violentas intencionais explodiram no Brasil a partir da vigência do Estatuto do Desarmamento. E tão logo o governo Bolsonaro flexibilizou as regras de porte, de posse de armas, o número de homicídios despencou no país. Ou seja, além de politizar a morte do irmão da parlamentar, o ministro da Justiça do governo Lula desinforma a população, emitindo opiniões sem nenhuma base técnica ou estatística. Mas enfim, então vamos aqui aos fatos, tá? Jornal Estado de São Paulo, agosto de 2022. Estudo mostra que Brasil esclarece só 37% dos homicídios. Tá? Apenas 1 em cada 3 assassinatos cometidos em 2019 no Brasil foi esclarecido até o fim de 2020. De 41 mil vítimas, só 15 mil tiveram o autor apontado pelos órgãos de polícia e justiça. O levantamento é do Instituto Sou da Paz. Então, segundo esse estudo, o pior estado vejam só, justamente o Rio de Janeiro, com apenas 16% dos crimes elucidados. Ao contrário do que disse o ministro da Justiça, crimes bárbaros, como a execução dos médicos lá no Rio de Janeiro, eles não são causados pelo que ele chama de armamentismo, ou melhor, por pessoas trabalhadoras em busca do seu direito à legítima defesa. Não. Esses crimes, eles são alimentados pela expectativa de impunidade, a quase certeza que o criminoso tem de que não será pego e que, se for pego, ele consegue escapar ou arranjar brechas legais para diminuir a sua pena. Zé Eduardo, você concorda com o ministro Flávio Dino? Concordo e discordo frontalmente do Caio, pelo seguinte aspecto. A criminalidade não pode ser analisada de uma forma simplista, ela tem várias causas. Várias causas. A questão do armamento é uma delas. Por exemplo, questão prisional, questão do crime organizado, questão cultural. Há vários fatores que determinam isso. Inclusive, o Caio apontou corretamente, a impunidade é um sim, claro. Porém, quando nós isolamos esses fatores, nós percebemos que eles se combinam para determinar a criminalidade. Por exemplo, se num dado estado as organizações criminosas param de disputar, cai a violência. Isso não tem a ver com outros fatores, é que eles pararam de se matar, os territórios foram divididos. Isso não significa redução da criminalidade, ao contrário, até ampliação, mas redução do crime violento, porque as gangues não estão se matando. Então há que se tomar muito cuidado com leituras estatísticas, verificando, caiu porque... Não, vamos estudar a fundo, vamos estudar seriamente, senão daqui a pouco eu vou achar que chove porque bate o tambor, porque houve uma coincidência. Claro, isso não é ciência. Segundo, os estudos do mundo inteiro, não é do brasileiro também, mais uma vez, do mundo inteiro provam que a disponibilidade de armas eleva o crime violento. Por que eleva? Por várias razões. Primeiro, aumenta o nível de acidentes das pessoas. Segundo, as armas são roubadas. Terceiro, armas são compradas e são vendidas. Há vários fatores que fazem isso. E um outro fator. Todos os especialistas em segurança pública sabem que arma não é instrumento de defesa, é instrumento de ataque. Tanto que você diz, olha, se você tem uma arma e for assaltado, não reaja, você pode morrer. E, Caio, você não precisa, você pode rir à vontade, mas todos os especialistas dizem isso, tá? Peço até que você consulte a bibliografia. Eu não posso nem fazer referência ao site do Ministério da Justiça, porque nós temos vários estudos sobre isso. Apenas vou mencionar que nós fizemos, durante o meu período de ministro, várias recolhas de armas pela campanha de desarmamento. E sabe o que as estatísticas demonstravam, Caio? Embora tenham que ser analisadas com cuidado, e quando mais armas, ia o crime violento, porque caiu os acidentes, caiu o feminicídio, caiu um monte de coisa. Não é nem fático ou estatístico, isso é cientificamente demonstrado. Claro que existem estudos que são de armas, ou seja, aquelas que querem vender esse produto à custa da vida e à custa da violência das pessoas. Não é? Vou pegando estudos sérios de universidades do exterior, da Alemanha, na França, nos países que controlam rigidamente as armas e até nos Estados Unidos da América, que tem uma emenda constitucional que garante o armamento, mas que há movimentos sérios hoje que dizem que isso está absolutamente errado. Fica evidentemente demonstrado que, embora não seja o único fator, o excesso de armamento contribui para o crime de violência, sim. Isso é científico, isso é estatístico, isso é demonstrado. Repito, não é o único fator. Seria leviano dizer que só este fator determina, mas que ele pesa muito, como diz o ministro Flávio Dino, pesa. É uma questão, não é de estatística nem de fatos, é de ciência. Nós não nos escondemos dos problemas, dos nossos. Mas nós temos também o dever de apontar causas da violência no Brasil. E uma dessas causas, eu disse, reafirmo, sublinho e direi sempre.
foi o armamentismo irresponsável praticado no Brasil nos últimos anos. Esse é um dos fatores da violência. Eu sei que há pessoas que não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade é essa. Porque essas armas foram para o feminicídio, essas armas foram para a violência no trânsito, no bar, nas famílias, e essas armas foram também desviadas para fortalecer quadrilhas, porque barateou o acesso a armas no Brasil. E aí vai a pessoa, chamemos assim de bem-intencionada e compra arma, mas vai o quadrilheiro também, que falsifica a documentação, cujas quadrilhas nós estamos pela Polícia Federal desmontando todos os dias. Anteontem. Foi em qual estado, doutor Andrei? Goiás. Estado de Goiás. Fraudadores de documentos que estavam atuando livremente no Brasil. E para onde estavam indo esses fuzis? Estão aparecendo agora. E essa não significa nós nos exonerarmos das nossas responsabilidades. Nós estamos agindo o máximo que nós podemos. Mas as ações incluem falar a verdade, para que o país nunca mais entre nesse beco de trevas do armamentismo, que é uma política errada, no planeta Terra. Uma política irresponsável. Se nós compararmos, governador Jerônimo, o ano passado com este, a circulação de armas, novas armas, caiu pela metade, o que mostra que nós estamos num caminho virtuoso. E também muito importante. Por que as quadrilhas se fortaleceram? Porque elas têm muito dinheiro. Ano passado, a Polícia Federal deste país, no governo pretérito, bloqueou 360 milhões de quadrilhas. Este ano, 2 bilhões e 800 milhões de reais. Ano passado, 368 milhões de reais bloqueados de quadrilhas, facções, organizações criminosas, pela Polícia Federal. Neste ano, no nosso governo, 2 bilhões e 800 milhões de reais. Isso é combater o crime organizado, de verdade. E não por demagogia, e com irresponsabilidade. E vamos continuar. Mostra que o aumento de armas produz 13% a 15% mais de crimes violentos, né? Aqui, e o argumento é o seguinte, as pessoas começam a se armar e a expectativa de que outras pessoas estão armadas, mais do que um ambiente de Guerra Fria, se produz uma corrida armamentista e outras pessoas passam a se armar e acabam abastecendo a cena criminal com mais armas e diminuindo o preço das armas e fica mais fácil ter acesso às armas nesses cenários, né?